Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a questão do, da inseminação artificial, que é um tópico que foi colocado na última reunião dos anciães da congregação cristã no Brasil, dia 15/11. Estava lendo alguns absurdos. Eu li sobre a questão da inseminação artificial, que se a mulher, segundo o entendimento dos anciãos, os líderes da igreja, se a mulher ela não pode gerar filhos ou não produz, óvulos, a questão foi tratada mais dos homens, né? Então nós temos mulheres que não podem ter filhos. E nós temos homens também que tem a questão que não produz espermatozoides, ou eu não quero usar termos de medicina porque eu não sou médico, mas vocês vão entender, não podem gerar filhos. Então o que acontece? E existe um procedimento que é a inseminação artificial, onde o óvulo do homem, ele, através de procedimentos da medicina, ele tem, o homem cede, para o médico o seu esperma. A medicina vai retirar dali os espermatozoides ativos, os espermatozoides, e também o óvulo da mulher. Vai ter um procedimento médico e será feita uma inseminação artificial na mulher, onde ela vai conseguir gerar uma vida, um menino, uma menina. O que acontece? Existem impedimentos, dificuldades para a mulher engravidar, ou para o homem engravidar a mulher. Isso tudo então é resolvido através da medicina. Procedimentos médicos, procedimentos cirúrgicos, com o óvulo da mulher e o espermatozoide do homem, ou um deles. Essa inseminação, através de uma aplicação, um procedimento, é feito na mulher, onde tem que ser feito, e aquela mulher vai gerar uma vida. Então a inseminação artificial, ela num primeiro plano, ela traz então essa questão do espermatozoide do marido dela, ou óvulo dela, mas do casal. É isso que a congregação dá a entender nesse ensinamento, embora já se falava sobre isso meio... Agora eles acharam importante falar sobre isso no pós-pandemia. Eles acharam esse assunto um assunto importante. Quer dizer, não tem nada mais importante para falar a não ser isso. Então foi colocado uma cláusula, uma norma dentro desse tópico que é feito escondido do povo, feito pelos anciãos agora, de ancião para ancião, ou para ministério, para agir assim, sem o povo saber que é assim. Que é assim, a mulher, ela não pode, caso o marido ele seja impotente, ou ele não produza o espermatozoide para engravidar a esposa normal, tem questão, tem o óvulo, tem a sua saúde perfeita, pode ovular,
Tá em condições normais, mas o homem não. O homem, ele tem a impossibilidade de engravidar. Não é fértil. Então ele não tem espermatozoide para gerar gravidez. Então o que acontece? Tem muitas mulheres que fazem o quê? Vai no banco, né, existe um banco de sêmen, né? E ela recebe, sem conhecer quem é a pessoa, o doador, ela recebe óvulos, perdão, espermatozoide, ele geralmente está congelado, tem todo um tratamento, né? Que foi feito um tratamento em cima daquele, os médicos fizeram todo um tratamento, eles ficam congelados. E a mulher pode receber essa inseminação artificial de um sêmen de alguém desconhecido. O que a doutrina da congregação colocou? Que esse sêmen, não sendo do marido, eles usaram um termo muito pesado, gente. Meu Deus do céu. Como são uma carne só, eles colocam dessa forma. Embora não haja pecado, contudo não haja contato nem pecado, a semente estranha profana a pureza dessa união. A semente estranha profana a pureza dessa união. Então, primeiro ponto, pureza da união para a congregação é estar casado. Por que eu falo isso? Porque mais da metade do povo que está casado sob opressão da congregação não tem um relacionamento puro. Então, pureza é casar virgem, ter relação sexual somente com uma pessoa, né, casar virgem os dois, e que como existe os dois ser uma carne só, eles colocam como sendo, por causa da intimidade sexual, que eles passam a ser diante de Deus um corpo só. A gente sabe que isso não é verdade, que são dois corpos distintos. E que existe uma pureza. Ou seja, o fato de haver o contato sexual do sêmen da mulher e o corpo da mulher, então aquele casal está em santidade por causa da fidelidade sexual. Então a congregação trata a pureza no casamento, a ligação sexual ou os fluidos sexuais. O sêmen, a parte íntima da mulher virgem, e o corpo fiel ao marido, fidelidade, né? Sexual, e o homem também com essa fidelidade sexual, exclusividade. Então aquela relação, ela tem uma pureza. Ainda que os dois se xingam, se ofendem, que um e o outro desejam a morte do outro para poder casar de novo, que tem muito, ainda que não se respeitem, que maltratam, como muitos homens maltratam, inclusive na congregação foi dito na época da pandemia, o ancião vice-presidente falou que tinha muita mulher reclamando que estava apanhando muito da congregação. E o ancião não orientou ele na polícia, falou para ter paciência e orar. Então, para a congregação, relacionamentos assim, através de violência física, psicológica, sexual, é uma relação pura diante de Deus por causa da fidelidade sexual. E que, se a mulher quer receber uma inseminação artificial, né, uma injeção, enfim, mas o sêmen não é do marido, porque o marido não pode engravidar, por questões de saúde, né? Essa semente, que seria o espermatozoide, essa semente, ela é tão abominável que eu vou ter que ler de novo. Ela, embora não há contato, porque assim,
Se houvesse uma penetração intravagínica, né, peniana, se houvesse um adultério sexual nas partes íntimas, existem várias formas de adultério, mas para a congregação a única que vale pecado é o pênis e a vagina. Se for um beijo, uma massa, uma masturbação, não. Tem que ter a penetração. Só ocorre uma penetração e ocorre, né, a ejaculação da semente, né? Então houve um pecado. E aqui está dizendo que quando você coloca a semente, que é o sêmen, né, é o espermatozoide tirado, né, de outros fluidos, só o espermatozoide mesmo. Se tiver algum médico que pode me corrigir. E isso é feito uma inseminação através de uma injeção ou de um aparelho. Então não há pecado. Não há pecado. Olha bem, hein? Olha onde foi a cabeça desses senhores, até onde eles vão. Não há pecado, mas a semente estranha profana a pureza desta união. Então está tratando aquela semente que você fez a inseminação artificial, vai ovular, né? Vai fecundar, vai nascer uma criança. E aquela criança é o equivalente a uma, né, ainda no estado, né, de tá lá no início da gestação, ele é uma semente estranha. Então ele é um feto estranho. Porque se ele é uma semente estranha, aquela semente vai gerar uma vida. Porque imagine que aconteça tudo, mas não nasça criança nenhuma. Ninguém vai falar nada. Só vai acontecer uma punição ou uma condenação ao inferno para aquela mulher que aquela semente gerar uma vida. Então, é uma semente, é um feto e é uma criança. Então, a semente, ou feto, ou criança, eu tenho que ler porque é muito abominável, é uma semente estranha que vai profanar a pureza. O que é profanar? É desrespeitar a santidade. Quando você profana um templo, você está desrespeitando a santidade daquele templo, templo sacro. Você profanou. Quando você profana a pureza da relação, né? Que ali só pode ter fluidos do casal, fluidos sexuais, né? Desculpe o termo. Aquela semente colocada dentro através da inseminação artificial, ela é uma semente estranha que não é pecado. Olha, veja bem, hein? Eles estão dizendo que não é pecado, embora que na Bíblia, né, tem algumas coisas que falam sobre semente no Velho Testamento, né? Que são doutrinas mosaicas. Nós não estamos debaixo da lei mosaica, nós estamos diante do Estado brasileiro. Nós não estamos no Estado religioso mosaico. E ainda que estivéssemos, teríamos sido libertos através da vinda de Jesus. Jesus libertou da lei, né? E isso aí é lei mosaica. Mas tirando a questão da lei, nós não estamos submetidos à visão sexual mosaica. Tipo, que a semente contamina o corpo da mulher. A mulher fica contaminada quando tem menstruação. É tratado a questão da semente puramente o prazer sexual para fins de reprodução, de vida. Só isso. E aqui está dizendo que ainda que não é pecado, coisa que não tem previsão na Bíblia sobre esse assunto, que não é pecado. Veja bem, não é pecado, então tem o quê? Nós temos o quê? A fidelidade no casamento. Não houve adultério. Porque se você está fazendo uma inseminação artificial, não está havendo adultério. Primeiro ponto, ninguém pode saber quem é o doador. Ponto 1. Então, a mulher não sabe quem é o doador. 2, o homem e a mulher vão juntos escolher as características básicas. Não sabe quem é o doador, mas pode ter uma seleção de características. Eu quero assim, sabe? Loiro, branco, negro. Mas você não sabe quem é a pessoa. Então foi feito um ato lícito. Quem doa sêmen, banco de sêmen, quem doa, não pode cobrar. Porque é uma prática altruísta, é um ato de altruísmo. Porque está fazendo aquilo por bem, é que nem doar sangue. Você não ganha dinheiro para doar sangue.
Você está fazendo aquilo por um sentimento altruísta. Para o quê? Para ajudar pessoas que não têm sangue. Que está precisando de sangue para salvar a vida. Coisa que a Igreja Testemunha de Jeová não aceita. A transfusão de sangue. E a congregação está dizendo que no banco de sangue, que é feito por pessoas decentes, esclarecidas, que não ganharam dinheiro com isso, não sabem para quem vai o sêmen, não sabe, não tem acesso a isso, jamais. E quem vai receber o sêmen, o casal, eu vou simplificar, existem várias variáveis, eu vou falar só do casal, tá, gente? O casal que vai, ele vai receber o sêmen, mas ele não sabe de onde é. Então não houve adultério. E segundo os juízes do céu e do inferno, porque os anciãos da congregação é juiz do céu, juiz dos vivos e juiz dos mortos. Eles julgam todo mundo, eles julgam o cara quando está morto, se merece velório ou não, se pode ter velório, agora pode ter, logo não vai poder ter mais. Então o juiz dos vivos e dos mortos, que se assentam no lugar de Cristo, eles disseram que não é pecado. Não é pecado por quê? Só porque não se colocou um pênis de alguém na mulher. Falando bem claro é isso. Então não há um pecado de introdução peniana e vagínica. Então não há pecado, só por isso. Mas que aquela semente, ela profana a pureza da relação. Como se a pureza da relação estivesse vinculada a fluidos sexuais. E não a um conjunto de coisas conjugais. Tem homem e mulher que é fiel no sexo, mas profana o casamento. Ele profana maltratando, ofendendo, agiotando a mulher, batendo na mulher, estuprando a mulher. Tem homem que estupra a mulher. Então, quando o homem estupra a mulher, ele praticou um crime sexual, merece uma reprimenda penal e vai para a cadeia. Tem que ser afastado do lar. Ele é um estuprador. Casado. Aí eu te pergunto, este sêmen, então, desse resultado do estupro do marido, para a congregação, ele não é... Desgraça, aqui, ó. Essa semente, resultado de um estupro do próprio marido, não profana a relação. A pureza. E a congregação sempre foi contra o estupro, o aborto de mulher que foi estuprada. A congregação prega que é contra o aborto. Deixando a questão do aborto de lado, que é um outro tema, falando da inseminação, a congregação está dizendo que um ato pacífico, manso, sem violência, conjunto com marido e mulher, por uma necessidade biológica, que esta semente, ao ser injetada no organismo da mulher, ela vai gerar uma criança, que essa semente que vira um feto, que vira uma criança, profana a pureza dessa união. Eu devia ter botado um papel na minha frente aqui. Profana. Ela corrompe a pureza. Então se torna um relacionamento impuro diante de Deus e certamente não vai entrar no céu. Somente os puros vão entrar no céu, na verdade. É uma forma educada de mandar a pessoa para o inferno, só isso. Ainda que não é pecado. Então agora, até quando você não peca, você vai para o inferno na congregação. E não que você acha que você não peca, porque a gente acha que a gente não pecou, mas ele acha que você pecou. Às vezes para você não foi pecado alguma coisa, mas você não foi. Na cabeça de pedra dele, você vai para o inferno. Enquanto ele não for para o inferno e não te encontrar lá, ele não vai sossegar. Aí eu falo para você, se você não pode, se você é obrigado a ter um filho que você não quer, porque a mulher, na realidade, ela tem o direito, né? Ela pode resolver isso com o marido, com a família, na justiça, a questão do aborto com relação ao estupro, entre outras situações, que é uma coisa que fere a dignidade. Mas tem mães que aceitam ter o filho que é de origem de um estupro. Tem milhares de mulheres que foram estupradas, receberam
a semente contaminada do estuprador. Eram mulheres solteiras ou casadas. Se era solteira para a congregação, perdeu a virgindade, é pecado. Se ela está na congregação, ela é discriminada, que já não é virgem. Se ela é uma mulher casada, não é pecadora porque ela foi violentada. Mas ela está com um sêmen estranho. Eu estou falando de uma violência sexual. Se ela decidir, então, ter essa criança, ela está tendo o quê? O fruto do pecado. É a doutrina da congregação. Que quando a mulher tem filho solteira ou fora do casamento, a congregação, ou tem um filho depois de um divórcio, a congregação chama fruto do pecado. Por isso que existe a doutrina essa criança é fruto do pecado. Eu presenciei, participei de diversos casos nesses 21 anos. Vi quando estava na congregação, mas não entendia tanto como agora. Eu vi, presenciei e trabalhei com mulheres que foram em reunião e o ancião falou, essa criança, na frente da criança, essa criança é fruto do pecado. Por quê? Porque não foi dentro da pureza sexual estabelecida pela congregação. Nós sabemos que uma mulher que não é casada e tem um filho, ela pode ser uma mulher pura, porque a pureza não está na vagina ou no sêmen. A pureza está no sentimento. Porque tem muito homem, muita mulher que tem filhos e mata os filhos. Tem uma pureza sexual, mas o coração é impuro. Tem mães que odeiam as filhas. Tem mãe narcisista. Tem pai narcisista, pai que odeia os filhos. Meu pai sempre odiou os filhos. Meu pai nunca amou os netos. Mas dentro daquela relação de casamento, teve os filhos, tinha a chamada essa pureza de sêmen. Então, para a congregação, pureza não é o sentimento da mãe que vai amar o filho. Porque assim, se você perguntar para uma mulher, as mulheres que estão me ouvindo sabem que é verdade, as mães, quem você ama mais? Um filho adotado ou um filho que nasceu de você? Porque tem mulheres que têm filhos que nasceram naturalmente delas e também decidiram adotar. Esses filhos adotivos são tão filhos diante da lei, quanto os filhos naturais. São tão filhos, é irrenunciável essa adoção, tem os mesmos direitos sucessórios de herança. Se você perguntar para esta mulher qual é o grau de amor para os filhos e para os adotados, é o mesmo. Uma mãe não ama mais um filho de sangue do que um filho adotado. Não. Tem madrastas que amam mais os filhos, os enteados, do que a própria mãe. Outras não. Mas também tem mãe que não ama os filhos. Então tudo é muito relativo. Não existe uma regra absoluta para tudo. A pureza, então, não está no sêmen. A pureza está nas pessoas, no sentimento da mãe. E outra coisa, existe todo um aparato jurídico por trás disso, de legalidade, aonde tem mães que têm filhos do próprio ventre, tem filhos adotivos e também decidiram ter um filho por inseminação. Tem mulher que ela pode fazer, sabe? Se ela conseguir autorização médica, ela pode. E agora tem um outro detalhe. Como fica aquela mãe que não pode ter filho e também não quer fazer inseminação artificial, mas ela quer adotar uma criança? Então eu pergunto para você, se aquela mãe que adotou uma criança de 1 mês ou de 10 anos, aquela criança um dia foi um sêmen, feto e criança. Então ela não passou pelo ventre da mãe. Ela não passou pelo organismo da mulher. Mas ela seria, se tivesse passado pelo corpo da mulher, então seria para a congregação um sêmen, uma semente, desgraça, uma semente estranha que profana a pureza da união. Veja bem, não profana a pureza do corpo, profana a pureza da união. Se um sêmen de uma pessoa desconhecida
com o consentimento do casal, uma pessoa sadia, sem ganhar dinheiro, na livre consciência, por uma vontade dentro da lei, a pessoa tem um sêmen de quem? Não é que é um estranho, não é um estranho, é anônimo, ninguém sabe qual que é, só passa pelos rigores da medicina, de saúde. Então ela tem aquela criança, então aquele sêmen danificou, profanou a união. Que união? A união do casal. Então não está dizendo que profanou o corpo, profanou a união. O casamento é profanado. Se a mulher então recebe o sêmen, tem um filho, por causa dessa semente estranha, profanou a união. E como é que fica então o filho adotado? Eu pergunto, filho adotado, ele profana a união ou não? Então quer dizer que aquela criança adotada, como ela foi gerada no ventre de uma outra mulher, ou mãe, ou não sabemos, né? Geralmente ou é a mãe, ou é barriga de aluguel, enfim. Geralmente é a mãe. Aquela mãe abandonou por algum motivo, ou morreu, ou a família morreu. Aquela criança, porque ela já está viva, ela não profana a relação, é isso? E se uma mulher tiver um filho por inseminação, eu quero um filho e uma filha, aí na inseminação vem um filho, então eu quero uma filha, eu vou adotar uma menina de 10 anos. Esse menino, então, profana a pureza da união, e o outro não. Mas acontece que o filho e a filha da inseminação, por lei, é filho. Esse é o problema. Um homem, uma mulher, um casal, quando adota uma criança, ele está gerando um filho, não a concepção de vida, mas está gerando ali uma relação de pai, mãe e filho. Filho não se gera só com papel, ou só porque nasceu. Tem pais e mães que tratam o filho como um lixo, deixa jogar fora. Trata com violência, mata. Filho, pai e mãe, não é quem põe no mundo. É quem dá amor. Aí está a pureza. Filho nem sempre é aquele que nasceu de um pai e de uma mãe. Tem pessoas que são mais filhos do que os próprios filhos. Minha bisavó falou, você é um bisneto melhor que meus filhos e meus netos. Ela falou para mim uma vez. Que eu fiz para ela, eu sendo bisneto, coisa que os filhos dela e os netos dela nunca fizeram. Eu carrego isso comigo. Eu não era filho dela, mas era um bisneto de sangue. Mas não era filho. Mas fui criado desde os 4 anos como filho. Tem um monte de gente que é criado por alguém que trata como filho, como pai, nem fez papel nada, mas é um pai e uma mãe. A questão que fica é, eu acho, de um fenômeno maligno tão grande falar isso, porque eu fico imaginando, não é vocês para mim não me interessam para nada, vocês não significam nada para mim, vocês do ministério, vocês não são nada. O que vocês são é por 2 motivos, pela idolatria do povo e pelo dinheiro. Se o povo não der dinheiro, vocês não têm ministério nenhum. Minha preocupação é com a criança. Essa criança que nasceu de inseminação, como tem muitas crianças que nasceram de inseminação dentro da congregação, que já estão se tornando adultos, lê uma coisa dessa. Então Jesus não ama essas crianças? Essas pessoas não têm direito à salvação? Elas não podem ser boas crianças? Como que ficam as pessoas nascidas fruto de um estupro que a mãe se recusou a abortar? Eu acho que a mulher tem o direito de abortar se foi fruto de estupro. É com ela, com o médico e com a lei. Eu não posso dizer, a mulher tem que decidir isso. Mas eu pergunto, e quando ela decide ter um filho? Nós temos milhares de brasileiros, homens e mulheres, que foram nascidos frutos de um estupro. Aquela semente é o quê? Aquela semente era maligna? Aquela semente destruiu uma relação? Ah, mas ela era inocente. Ah, ela era inocente. E a mulher que faz inseminação porque o marido não pode, ela também não é inocente? Vocês falam que ela não comete pecado.
Se ela não comete pecado, por que aquela criança já vem como uma maldição na vida do casal? Como vocês pretendem falar numa reunião de jovens e menores que tem uma criança ali, ou um jovem, ou um adulto casado, que ele é uma maldição quando estava no ventre da mãe? Ah, mas não tem as características. Então, mas não tem problema nenhum. Porque o que vale na relação pai e filho é o sentimento, é a convivência. Não é nem morar junto às vezes, porque às vezes você mora junto e vive uma desgraça. O importante de um pai e de uma mãe não é estar casado, não se separar, morar junto. É ser presente. Tem pai e mãe que moram junto e não são presentes na vida do filho. Tem pai e mãe que são separados e são presentes na vida do filho. Tudo é muito relativo, vocês não têm o poder de criar norma nenhuma sobre a vida dos outros. Isso é de uma canalice eclesiástica sem precedentes. Vocês lançar a maldição num sêmen que ainda não se tornou um feto. E depois dizer que Deus escolheu as pessoas, escreveu o nome no livro da vida das pessoas antes da fundação do mundo, que Deus esquadrinha o coração no ventre da mãe ainda. Então vocês não tem ninguém no ministério que foi fruto de inseminação, não, né? Porque como é que Deus escolheu a pessoa para o ministério, como vocês dizem, que Deus escolhe vocês no ventre da mãe? Mas se ele é uma maldição para o casal porque veio por inseminação? Onde vocês encontraram na lei isso? Para ofender a dignidade da mãe, ofender a dignidade da mulher e ofender a dignidade da pessoa tida nascida pela inseminação artificial, por desejo dos pais, por vontade, tendo o amor da mãe, tendo o amor do pai. Como que vocês podem entrar numa relação de uma família, jogar um tópico sem citar nomes, genérico, para atingir todo mundo, sem a menor consciência do efeito que aquilo vai causar no coração daquela criança, daquele jovem que nasceu? Para mim chega. Quem não acredita em diabo nesse canal vai passar a acreditar. Verdadeiramente existe diabo. Diabo é o conjunto de ministério feito por cabeças miseráveis na acepção eclesiástica da palavra, pessoas maravilhosas com as suas famílias, a sociedade, mas carniceiros da dignidade humana dentro da igreja, para colocar um tópico desse. Vocês mandaram para o Ministério Público apreciar esse tópico? Alguém do Ministério Público? Ou só para os advogados de vocês aí da presidência? Como vocês falaram aqui num dos tópicos. Que tudo que vocês vão fazer, vocês passam pelos advogados da presidência. Vocês passaram isso para os advogados da congregação? Analisar uma coisa dessa? Vocês têm certeza? Senhores doutores, advogados da congregação, vocês vão ver os anciões fazer isso e não vão fazer nada? Nobres doutores, não tem problema nenhum isso daqui. Um juiz da infância e da juventude pode ler isso aqui tranquilamente. É uma regra doutrina. Como é que fica o amor daquela mulher, daquela mãe, por aquele filho que nasceu de inseminação? Porque não houve um adultério. Não houve, vocês falaram que não houve pecado. Se não houve pecado, como é que aquela criança pode chegar sendo uma maldição para profanar? Se isso aqui é semente, chegou profanando a união está profanada. Então a profanação da união é o equivalente a um adultério e uma aniquilação do casamento. É um casamento destruído, um casamento profanado. E vocês, então, se está profanado, vocês teoricamente teriam que cortar a liberdade da pessoa. Porque a pessoa tem uma criança por inseminação. Porque tem um sêmen estranho. Mas entenda uma coisa, senhores cabeça de pedra, entenda uma coisa. Não é embora tenha inseminação até de cunhado, pessoas que decidem fazer em comunhão da família, pessoas conhecidas, mas aqui está se falando de pessoas estranhas. É todo mundo inocente aqui, não tem nenhum culpado, não tem maldade, não tem malícia. E tem um sentimento no meio aqui, um sentimento materno e paterno, de se gerar um filho. Ou de se adotar. Então esse filho que foi gerado, ele é uma maldição.
E o filho que é adotado não, que vem de semente estranha também. E aí? Se eu posso ser pai e mãe de uma criança adotada que veio de uma outra concepção biológica e física, por que aquele que veio da própria mulher, do seu próprio ventre, não pode ser o seu próprio filho? Entenda uma coisa, essa criança que vai nascer é filho daquela mulher que teve a inseminação. Eu estou entendendo que a semente é de alguém, mas não se sabe quem, não é uma coisa assim, sabe, maldosa. Não tem maldade nesse procedimento. A maldade tem no coração de vocês, porque vocês são professores do diabo. Jesus, cara? Jesus falou com os fariseus que eles eram filhos do diabo. Mas Jesus nem tinha noção que ia ter CCB. Vocês são pai do diabo. Vocês são professores do maligno, porque nunca se viu coisa mais bizarra do que isso. Como anunciar Jesus para essas crianças quando crescer? Como que fica o amor da mãe ouvindo o ancião? Que vocês não vão falar no púlpito, né? Vocês podem ser, sabe, presos em flagrante, uma calamidade jurídica tão grande. Então a criança chega no mundo sabendo que é uma maldição, que ela profanou diante da igreja. A pureza do... Então ele é um impuro, ele é um maligno, é um demônio que nasceu, é isso? A maldade está no coração de vocês. Não tem maldade no coração de uma mãe e de um pai que quer ter inseminação artificial. Essa maldade não está nem no rei do inferno, nem que se tivesse diabo, nem o diabo imaginou tal coisa. Eu não sei o que é pior, sabe, gente? Lançar maldição em quem ainda não nasceu. Vocês têm costume de lançar maldição nas pessoas na igreja. Vocês estão lançando maldição em quem ainda nem foi feto. Antes da pessoa ser feto. É uma pessoa ali. Se uma mulher ela tiver um filho de um estupro, sendo casada, e não contar para ninguém, e chegar na igreja, e todo mundo se batizar, vocês dão tapinha nas costas. Se forem ricos, melhor, vocês puxam o saco. Então, se a pessoa pegar e falar que teve um filho por inseminação, que tem pureza ali, tem uma pureza ali, não tem nada, não tem, aquele sêmen não tem poder para contaminar o casal. O que contamina o casal não é um sêmen de desconhecido através da inseminação legítima dentro da lei que vai gerar um filho. Aquela criança não é um sêmen maldito, ele é um filho, uma filha. E quem vai dar a vida é a natureza que Deus criou. Inclusive, essa natureza, ela vai fazer com que aquela mulher, ela produza leite para aquela criança. Se uma mulher for adotar uma criança de um mês, muitos casos a mulher não tem leite para aquela criança. Então a criança tem que amamentar do leite materno de uma outra mãe. Então aquela criança está sendo profanada, sua inocência, porque ela está pegando leite materno de uma mulher que não é mãe dela. É esse o raciocínio? Não. Então, como é que fica essas mulheres que teve um filho de estupro, que decidiram não abortar? Então, sêmen de um estuprador não é... Eu não vejo vocês falar isso abertamente, então talvez vocês pensem isso, mas não é. Como é que fica a dignidade dessas pessoas que estão vivas, com seus pais, com suas mães vivos, que decidiram ter eles como filhos, mesmo tendo havido crime sexual? Não, eu quero ser mãe, quero ser pai dessa criança. Ah, sim, veio por uma violência, mas eu considero uma vida e eu não vou tirar. É uma decisão da pessoa. Não é que ela é obrigada, mas é uma decisão. O que essas pessoas significam para vocês? E por que uma relação pura, de um sêmen puro, anônimo, feito através da legítima vontade do casal, da intimidade, da privacidade, direito constitucional, o que tem de maligno naquilo? A maldade não pode estar no sêmen, nem no feto e nem nas crianças. Porque Jesus disse, vinde as criancinhas até mim, não estorveis. Jesus nunca falou nada contra o negócio de criança, se era criança filha de adultério, se era criança de mãe solteira, tinha crianças filhas de prostituta lá, não teve problema nenhum. Vinde a mim as crianças.
E vocês falam o quê? Vocês amaldiçoam o sêmen antes de ser feto. A pior coisa que aconteceu no Brasil foi a inauguração dessa igreja maligna que destruiu e destrói a dignidade das pessoas. Tem misericórdia, Jesus. Me tira essa missão, esse fardo da minha vida, pelo amor de Deus.